Quando devo levar meu filho ao psicólogo? Uma dúvida constante de muitos pais do século XXI. Hoje em dia é tão comum isso, né? E isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto com vocês hoje. Em que momento devemos começar a pensar na possibilidade de levar nosso filho a uma avaliação psicológica ou talvez até um tratamento? Pensando em elucidar um pouco mais estas questões, nós buscamos algumas informações, algumas questões que nós temos que nos perguntar a nós mesmos como pais. E vamos ver se dentro dessas questões a gente consegue responder. Se a gente responder algum sim dentro de uma dessas questões, realmente você deve procurar ajuda de um terapeuta para que ele possa estar te ajudando. O meu filho está tendo algum comportamento que esteja prejudicando sua qualidade de vida? Está interferindo no seu cotidiano? Um comportamento do seu filho está prejudicando o seu relacionamento em casa ou na escola? Como está seu desempenho na escola e a sua saúde? Para responder um pouco sobre essas questões e nos trazer um pouco mais de informação sobre isso, eu estou com Natália Guimarães Dias. Obrigada, Natália. Obrigada, Marjorie, pelo convite. Eu que agradeço, querida. A Natália é psicóloga, mestre em análise do comportamento e já trabalha há 5 anos com crianças, né? Isso mesmo, Marjorie. Nesse aspecto, só com criança, no aspecto de psicologia infantil para crianças, né? Isso. Com crianças, orientação de pais, né? Desde o início eu tenho tido um trabalho, embora atenda também adultos e trabalhe com isso, mais voltado para essas questões que envolvem a psicoterapia infantil. E, Natália, quando que eu devo buscar ajuda de um psicólogo para meu filho? Certo. Bom, essa questão é um pouco complexa, né, de ser respondida, envolve uma série de fatores, principalmente porque cada criança é diferente. Então é importante que cada pai conheça bem o seu filho, né, e que consiga perceber, estar atento para quando esse seu filho apresenta alguma coisa diferente do seu habitual. Nem sempre é diferente do que o seu coleguinha está apresentando, mas comparar o seu filho com ele mesmo. Né? Então, seu filho sempre gostou de ir para a escola. De repente, ele começa a se queixar que já não está mais querendo ir. Ou é uma criança mais alegre, que está sempre pulando, se comunicando, fala bastante, aí começa a ficar um pouco mais calada. Então, quando a gente tem uma mudança de comportamento dessa criança, isso implica em que a gente, primeiro, precisa estar um pouco mais atento a ela, né? A saber o que está acontecendo. Na verdade, como você disse no início, né, tem alguns pontos que são importantes a gente considerar para saber se é necessário um tratamento ou, no mínimo, uma avaliação para essa criança. Um deles é a gente observar como está a qualidade de vida desse filho. Muitas vezes, alguma coisa aqui em casa talvez não esteja atrapalhando tanto. Quando vai para o ambiente escolar, onde eu tenho várias crianças, cada uma também com a sua forma particular de agir, aquilo pode causar um grande transtorno, né? Então, de repente, uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade em seguir regras, ou que não tem uma rotina muito regular, né? E aí chega na escola, a hora que isso se torna obrigatório, pode começar sim a ter dificuldade de se relacionar ali com seus colegas, né? Isso pode fazer, muitas vezes, com que essa criança vá ficando um pouco mais isolada, perdendo a atenção dos seus amigos. Isso vai trazendo também à própria criança um prejuízo, né, que pode afetar a sua autoestima, pode afetar o seu rendimento escolar. Então, a situação vai se tornando cada vez mais complexa. Por isso que é importante a gente estar atento e ouvir sempre as pessoas que estão próximas a essa criança. Hoje em dia, a gente tem pesquisas no Brasil que mostram que o principal agente de encaminhamento de crianças para a psicoterapia é a escola. Ele em parceria com você, né? Você analisa em casa e na escola, os professores, né? No caso, o orientador. Sim. Geralmente quem percebe primeiro que essa criança está apresentando alguma coisa diferente do seu habitual são os professores, porque tem esse contato muito direto com a criança, né? Hoje em dia os pais trabalham bastante, muitas vezes vão ficar mais tempo com seus filhos só à noite e acabam não tendo esse tempo tão longo de permanência quanto, por exemplo, o professor tem. Além disso, o professor lida com várias crianças e consegue ter alguns parâmetros de que, de repente, algum comportamento que talvez para os pais possa parecer normal, né? O professor, na comparação com as outras crianças, já consegue perceber que aquilo não está tão normal assim. Não significa que, porque a escola encaminhou, necessariamente haja um problema sério. Mas caso a escola encaminhe, é importante, pelo menos, buscar essa ajuda,
fazer essa avaliação e, a partir daí, verificar se tem ou não a necessidade de um acompanhamento continuado dessa criança. Lembrando, né, que é realizada primeiro uma entrevista com os pais, né, no caso. A criança não vai diretamente ao psicólogo, né? Eles vão até lá para tirar as dúvidas, no caso, né? Sim, isso mesmo, né? O primeiro ponto da terapia infantil é esse contato com os pais, principalmente se a criança for muito pequenininha, né? Hoje em dia a gente tem possibilidades de tratamento para crianças até em faixa etária pré-escolar, que é aquela faixa etária ali dos 3 aos 6, 7 anos de idade. Nessa idade a criança ainda não consegue verbalizar muito bem o que ela está sentindo, o que ela está pensando sobre algum assunto. Por isso, até é importante que a gente tenha outras pessoas que vão primeiro ter esse contato com o psicólogo e passar essas informações. Então, num primeiro momento, a gente costuma chamar a família, então pai, mãe ou qualquer pessoa que seja aquela que tenha um cuidado mais direto com a criança. Muitas vezes é uma avó ou mesmo uma tia. A babá. A babá, em alguns sim. casos, né? É importante para a gente também, né, que é essa pessoa que vai estar ali no dia a dia com a criança e vai saber nos dizer como que ela está agindo, como ela está se comportando. Outro ponto importante da gente chamar a família nesse primeiro momento é conhecer o histórico dessa criança, né? Saber como essa criança vem se desenvolvendo desde o período da sua gestação, do nascimento, quais foram as condições ali, né? Antes desse nascimento, depois do nascimento, como essa criança se desenvolveu. Dependendo da queixa, é super importante para a gente saber as idades em que ela andou, em que ela falou, para saber se esse desenvolvimento aconteceu dentro daquelas faixas que são pré-estabelecidas. Muitas vezes, nesse histórico, a gente encontra um ganchinho aí para montar esse quebra-cabeça em relação a algo que esteja acontecendo com a criança. Então, até chamar a criança, você já conversou com os pais e muitas vezes acaba conversando somente com os pais e vê que não tem nenhum problema. Os pais saem um pouco mais tranquilos do encontro, né? E veem que seu filho não tem, de repente, nenhum problema que possa ser tratado, necessite ser tratado naquele momento, né? Então vale a pena, né? Vale a pena você marcar, se você tiver em dúvida com alguma dessas questões, vale a pena você marcar. Primeiro porque seu filho não vai até lá, você que vai até lá, e aí qualquer coisa você exclui, não tem a necessidade. Agora, se precisar, você já sabe, já está no caminho certo, né? Isso, muitas vezes, quando os pais vão procurar, pode acontecer do problema que a criança está apresentando não ser de fato um problema. Algumas vezes é algo que faz parte de uma fase de desenvolvimento da criança. É um momento, né? Isso. E que a gente sabe que daqui a pouquinho isso vai passar, que não chega a precisar ser tratado. Então, muitas vezes, a gente dá só alguma orientação, algumas sugestões de como os pais podem lidar com essa criança enquanto esse momento não passa, né? Para que isso também se acalme dentro de casa e fique mais fácil essa relação, né? Não havendo nem a necessidade depois de retorno dos pais ou de retorno dessa criança, ou em outros momentos a gente verifica a necessidade então de que esse suporte seja buscado, e aí a gente vai ainda assim iniciar uma fase de avaliação. Mesmo que a gente entenda que algo possa estar acontecendo, a gente não vai nesse primeiro momento já dizer essa criança tem isso ou essa criança tem aquilo. E é esse caminho que nós vamos seguir. A gente precisa primeiro conhecer as condições em que uma determinada situação está se desenvolvendo. Era isso que eu ia te perguntar agora, a próxima questão. Como é realizada a terapia infantil? Passando no primeiro momento que você faz a entrevista com... É uma entrevista? Isso é uma entrevista. É uma entrevista com os pais. Passando esse primeiro momento, você verifica, conversa com os pais e numa análise você vê que existe realmente a necessidade dessa criança estar fazendo, de repente, um acompanhamento para verificar um pouco mais o que está acontecendo, né? Como é feita essa terapia infantil? Isso, então. Dentro desses passos que você está dizendo, né? Então a gente tem esse primeiro que nós já falamos, que seria esse contato inicial com os pais para essa entrevista, que muitas vezes pode durar mais de um encontro, né? Para que todas essas informações possam ser levantadas. Depois a gente inicia uma fase de avaliação com essa criança, que aí sim a gente já tem esse contato mais direto com ela, né? No qual a gente vai explicar para essa criança o que ela está fazendo ali, por que ela está ali, que é importante também, né? Para a gente não ficar nessa situação da criança estar indo na terapia e achar que ela está indo ali só para brincar.
Porque é tratado de uma forma lúdica, para quem não sabe. Muito. Tem muitos brinquedos dentro do consultório, né? Até para a criança não se sentir assim, ai, vamos sentar no divã e fale-me da sua vida. Não é bem dessa forma. Claro. Né? Tem que deixar claro, as pessoas não têm noção o que é terapia infantil. Isso é importante, Marjorie. Então, quando a gente procura um atendimento para a criança, primeira coisa, tá? A gente não vai ter um modelo de atendimento igual ao que a gente tem para o adulto. Né? Então, por mais óbvio, né? A gente vai conversar sim com a criança, mas a gente vai usar a linguagem da criança para ter essa conversa. E para ter acesso a essa linguagem da criança, a gente vai utilizar da brincadeira, que vai ser o principal instrumento ali da criança. Que ela se abre naquele momento, né? Isso. Que é mais fácil de você conseguir tirar alguma coisa. Que se você perguntar diretamente, você não consegue respostas, né? Vai variar bastante da faixa etária, né, Marjorie? Quanto maiorzinha a criança tá, menos a gente precisa desses recursos. Quanto menor a criança, mais a gente precisa do recurso do brinquedo, do faz de conta, da arte. A gente usa muito o artesanato. Qual foi teu paciente mais novo que você já teve até hoje? Olha, acho que antes dos 3 anos de idade. Vai variar muito de acordo com a queixa. Quando a gente tem crianças com algum desenvolvimento atípico, que a gente chama, né? Então tem algum atraso motor, ou algum atraso no desenvolvimento da fala, ou mesmo a questão do autismo, por exemplo, quanto antes nós iniciarmos o tratamento, maiores são os ganhos que a gente tem chance de obter. Então, no caso do autismo, por exemplo, hoje a gente tem algumas diretrizes de que do 0 aos 3 anos de idade é possível um diagnóstico precoce, e quanto antes a gente já inicia esse tratamento, maiores são os ganhos em relação a essa criança, o seu contato com o mundo e com as pessoas que estão à sua volta. Aproveitando esse gancho, quais são os principais motivos que você vê dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, que levam essas crianças que estão lá com você? Quais são os principais motivos delas estarem lá? Bom, assim como eu te falei que as pesquisas apontam, de fato, né, quem mais encaminha a criança para o consultório são as escolas. Então, e aí esses encaminhamentos das escolas passam desde uma queixa escolar, que seria quando está tendo alguma dificuldade de desempenho da criança na escola, né? Então o rendimento está abaixo daquilo que a gente espera que essa criança pudesse alcançar, por algum motivo não está desenvolvendo a aprendizagem, a escrita, a leitura, ou mesmo essa criança não consegue se lembrar de algumas coisas que estão sendo passadas na escola, né? E aí é pedido para que os pais procurem. Ou também problemas escolares que dizem respeito à questão do comportamento da criança na escola. Interpessoal, né? Relacionamento com os outros, no grupo, né? Isso, do seu relacionamento com os colegas, do seu relacionamento com o professor. De acordo com a faixa etária, assim, quando as crianças são menorzinhas, essa faixa etária ali até a pré-escola, é mais comum o encaminhamento de meninos. Até pré-escola seria até que idade, mais ou menos? Hoje em dia, com 6 anos, as crianças iniciam o primeiro ano, né? Okay. Então seria 5, 6 anos. Até a cidade, a gente tem mais meninos que são encaminhados. Porque são mais espoletas, né? As meninas são mais tranquilas, mais tímidas, um pouco Isso, até. São um tipo de queixa diferente, né? E as queixas que envolvem os meninos, em geral, incomodam mais. Não é que as meninas não apresentem alguma coisa, mas é muito comum, isso tanto no consultório quanto em relação ao que as pesquisas vêm mostrando, que as meninas nessa faixa etária, quando apresentam algum problema, geralmente é em relação à timidez, a serem mais introvertidas, chorarem um pouquinho mais, não dizerem o que estão sentindo. E isso, por mais que a gente identifique como algo que possa prejudicar essa criança, é algo que não incomoda muito no dia a dia. É mais fácil do pai, do professor, das pessoas que convivem com essa criança resolverem essa situação. Agora, as queixas que são mais comuns nos meninos nessa idade é em relação a não parar quieto, a correr na sala, a gritar, a bater no coleguinha. Agressividade em excesso. E aí fica muito mais difícil, tanto para a escola quanto para os pais, solucionarem sozinhos essas questões. O incômodo acaba sendo maior. Agora, o que eu tenho para dizer em relação a isso é o seguinte. De fato, caso isso esteja acontecendo, é mesmo importante procurar, porque nem sempre a gente consegue sozinho, né, solucionar essa situação. A criança não vem com manual, gente, não adianta, os pais não vêm com manual, e nem as avós muitas vezes têm razão em algumas coisas que falam, em outras nem tanto, né?
porque são crianças diferentes. Essa geração é totalmente diferente da nossa geração. Cresce na frente do computador, do videogame, do tablet, muito cedo, né? É muita informação para eles em pouco tempo, né? Sim. Tem interesses muito distintos, muitas vezes, dos nossos, né? Então é importante que, caso perceba isso, que não demore muito para procurar. Como a Marjorie falou, o máximo que pode acontecer é você procurar e a gente te dizer que não é de fato necessário, né? E aí você já fica mais tranquilo, já pode dar um retorno melhor também para a escola, dizendo que está tudo bem, e vai seguir com a sua vida, né? Caso contrário, vamos supor que procure e precise mesmo de um atendimento, aí ele já vai ser feito. E aí você tem condição de mais cedo propor algumas alternativas para essa situação, sem que isso implique num sofrimento muito grande para a criança e para a família. Para o futuro adolescente, no caso. Que é isso que eu ia te perguntar. Quais são as vantagens, os benefícios da psicologia infantil, da terapia infantil numa criança? Porque no caso, se ela não for tratada, eu acho que quando criança, se ela tiver algum problema, realmente vai ser mais complicado quando for um adolescente, né? Vai depender um pouquinho do problema. Como eu estava dizendo, esses problemas que envolvem essas questões de agressividade, dessa criança mais agitada, isso, o que a gente tem observado em termos de pesquisa, é que isso se mantém. Então, isso, se não for tratado, dificilmente é algo que sozinho o menino para, né? Então, precisa de um auxílio. Em relação a essa outra queixa que eu falei, da timidez, de ficar mais quietinho, isso, geralmente, a hora que vai passando um pouquinho o tempo, aí a mãe começa a levar mais na casa da coleguinha, começa a ampliar um pouco esse ciclo de amizades, põe para fazer balé, põe para fazer natação, essa menina começa a se soltar um pouquinho mais. Então, não necessariamente isso se mantém ao longo do desenvolvimento dessa criança. E a da personalidade da criança, ela é tímida. Também. Ela tem uma timidez, talvez não seja um grande problema, talvez ela vá até um psicólogo até para ajudar ela um pouco dessa timidez, para ela poder se soltar um pouco mais, mas necessariamente não chega a ser um problema, né? Isso. Assim como a criança agitada, né? Na verdade, ser agitado ou ser tímido não é por si só um problema. Isso vai depender do quanto isso esteja afetando ou não a vida dessa criança. É que antigamente se dizia, criança que está pulando é criança que está bem, né? Sim. Graças a Deus está pulando, está quebrando tudo, está desmanchando o teto, está fazendo não sei mais o que. E a mãe está lá assim, não estou vendo. É verdade. Não é bem por aí, gente. Porque agora tem aquela coisa, a mãe hoje em dia, eu vejo, porque eu sou mãe também e vejo outras mães, existe uma forma de você criar os filhos que você deixa eles muito largados, muito à vontade. O pai é capaz, a criança é capaz de dar na cara da mãe, de falar o que ela quer. Não tem limite, a criança pede limite também de uma certa forma, não pede? De você impor os seus limites. Eu falo especificamente como eu acho, não sei, ela não está dizendo nada, né? A Natália não está dizendo nada, mas eu acho que a criança pede limites. Eu vejo pelo meu filho, ela vai pedindo limites no decorrer do tempo, até porque ela não sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, ela vai aprendendo com você, né? Mas é complicado isso. É complicado. Isso é bem difícil, né? O que eu tenho observado é que alguns pais têm muito medo de algumas vezes dizerem não para o seu filho, de se mostrarem contrários a algum desejo da criança. Mas o oposto do século passado. Sim, é uma questão mesmo histórica, né? Que vai se modificando. E isso muitas vezes acaba trazendo prejuízos. Eu até entendo que seja muito difícil para um pai fazer algo que percebe que vai trazer um sofrimento para o seu filho. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que de fato não tem mesmo necessidade de eu proibir, que fica um pouco às vezes uma picuinha ali entre o pai ou a mãe e a criança, e aquilo que de fato é necessário. Tem certas coisas que dá para a gente negociar e a gente deve negociar, né? Não tem problema nenhum. Aquela velha história de que criança não tem vontade, não procede, criança tem sim. Né? É um indivíduo. Tem os seus desejos, as suas vontades, os seus gostos. Tem a sua personalidade. Sim. Não adianta, você tem que estar conversando com ela, estar sempre procurando explicar para a criança poder estar te dando esse retorno. Até ele tem que sentir confiança suficiente para ele poder te falar, não, mãe, eu não quero isso. Mãe, eu aceito isso, pai, eu aceito isso porque tem esses motivos, né? Tem que deixar isso bem claro. E é complicado. Mas me explica uma coisa. Quais são os principais motivos físicos não sei como eu posso dizer,
Existe muito autismo, muito déficit de atenção, boa parte dos teus pacientes. Tá. O que leva eles até lá? Tá. Hoje em dia o déficit de atenção é algo que faz com que muitos pais procurem. Não necessariamente todas as crianças que chegam com essa possibilidade são realmente diagnosticadas assim. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país no mundo que mais receita Ritalina. Nossa. Só perde para os Estados Unidos. E dificilmente a gente pode dizer que todas essas crianças que estão sendo medicadas realmente tenham déficit de atenção. Né? Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, a gente tem muito diagnóstico sendo feito de forma precipitada. Eu acho que isso é uma coisa importante dos pais saberem e estarem atentos. Eu não estou dizendo aqui que o déficit de atenção não exista ou que não precise ser tratado. Existe e precisa de tratamento, porque traz um prejuízo acentuado para a criança, para a família, quando esse tratamento não é feito. Mas o que a gente precisa é que, antes de que isso seja diagnosticado, que uma avaliação real e cuidadosa seja feita. Não tem como, falando agora como profissional, é impossível você diagnosticar déficit de atenção passando meia hora com uma criança. Não tem como. Eu preciso descartar uma série de outras possibilidades para dizer que isso esteja acontecendo. Outra coisa, né? É importante que eu tenha uma avaliação de vários profissionais. Então, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um neurologista, cada um na sua área. Um neuropediatra, que é importante colocar. Não é um neurologista, é um neuropediatra, né? É preferencialmente um neuropediatra. Muitas vezes as pessoas não têm condição de procurar um neuropediatra, né? Então, às vezes estão usando o Sistema Único de Saúde, né? Nem sempre vão encontrar um neuropediatra ali à disposição, né? Mas então, mais ainda, se for esse o caso, então procure já passar primeiro por um psicólogo, por algum outro profissional que vai te dar um relatório do que ele já avaliou, para que você possa já levar para esse outro profissional. Isso para todas as questões, inclusive autismo, né? Que tem níveis de autismo, também tem... Quais outras doenças que podem acometer as crianças? Olha, a criança tem muito pouco problema crônico, né? Problemas de saúde não são tão comuns em crianças. A gente tem algumas questões do desenvolvimento. Hoje o autismo tem sido muito falado. Virou uma onda. Assim como teve déficit de atenção até o ano retrasado, agora é autismo, né? Sim, que não é fácil de ser diagnosticado. Então, por isso mesmo, precisa desses vários profissionais para que cada um, dentro do seu campo de conhecimento, possa contribuir para chegar a esse diagnóstico. Tem sempre a possibilidade de uma deficiência intelectual, né, que muitas vezes também pode acontecer. Outros transtornos referentes ao desenvolvimento, formas diferentes de autismo. Transtornos emocionais também. Emocionais, né? Então, ansiedade, a própria depressão, que muitas vezes a gente imagina que não aconteça com criança, mas criança tem sim depressão. É comum em criança depressão? Não vou dizer que é comum, Marjorie, mas pode acontecer. Eu vejo mais ansiedade do que depressão, mas pode acontecer sim. Essa faixa etária, nós tivemos um período em que essa faixa etária dos 12 anos, 13 anos, estava vindo muito com casos de ansiedade. Né? E aí, geralmente, um perfil mais ou menos em que a gente tinha um pouco oposto do que você me disse agora em relação à forma dos pais lidarem com os filhos. Então, um perfil um pouco mais rígido, né? Uma exigência muito grande, uma competição muito grande, muitas vezes, na própria escola, entre as crianças. E aí, esse adolescente, né, iniciando ali a sua adolescência, começava a se sentir muito pressionado em relação a tudo isso, em relação ao seu desempenho, em relação à sua nota, a se ou não atingir aquilo que era esperado dele. Isso acabar sendo um fator desencadeante, junto com vários outros, de um processo de ansiedade. É muita coisa para tratar num bloco, gente. Realmente. Eu vou ter que te chamar outras vezes. Você aceita vir outras vezes? Porque daí a gente trata alguns assuntos pontuais, como o autismo, o déficit de atenção, a ansiedade, até em adolescentes, né? Aquela coisa antes de entrar na faculdade. Uma série de coisas, porque realmente é muita informação. Assim, tem muita informação sobre isso. Obrigada, viu, Natália? Imagina, Marjorie, obrigada a você pelo convite. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Sabor é tudo de bom.